Então, essa coisa de respeitar e entender que aquela pessoa foi colocada como um papel de liderança em uma determinada função, seja na questão social da família, da igreja e na vida. Então a gente, porque senão a gente vai querer falar assim: "Ah, mas ele tá fazendo isso, eu sou, no caso o Arão, né? Eu sou sumo sacerdote, então quer dizer que eu não posso exercer?" A Miriam: "Ah, eu sou profetisa." Não, porque Deus já tinha estabelecido qual era o papel de cada um e cada um tinha que fazer o melhor dentro daquela função que foi chamada. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar em mais uma pré-aula da lição de número 5 do segundo trimestre de 2023, com o tema Relacionamento em Família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus Sopro Divino, sede em Mauá. Vamos estar aí comentando essa aula. Vamos ver o que a gente pode aprender aí neste dia. A lição número 5 tem como tema motim em família, e aí ela está dividida em 3 tópicos, né? Primeiro, a influência negativa da murmuração. 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E 3, Moisés, um homem manso e humilde. O texto áureo ele está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. A verdade prática nos diz: das murmurações derivam contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 7, e depois o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Então, como os professores bem sabem, né, é o texto base aí para nós. A gente não vai tratar especificamente do contexto da murmuração do povo, mas da relação da murmuração dos irmãos de Moisés, né, de Miriam e Arão, relacionado à liderança e como eles são aí da mesmo clã, são da mesma família, é isso que a gente vai estar abordando. Acho interessante só colocar isso como uma perspectiva, ou a gente parar e pensar, porque às vezes a gente começa a ler o texto bíblico e aí a gente acaba entrando em coisas que não serão abordados na lição. E aí a gente acaba perdendo, né? Nós, infelizmente, temos esse hábito de fazer muitas descrições, ou a gente vai criando muitos parênteses no nosso comentário em sala de aula. Alguns, né, são proveitosos, a gente aprende, então tem parênteses que são necessários. Às vezes o irmão que está ali na aula, ele tem uma dúvida que muitas vezes não tem nada a ver com o que está relacionado naquilo que está sendo tratado no domingo, na temática da aula, mas cabe ao professor entender, responder e voltar para a proposta da aula do domingo. Porque às vezes a gente pode correr o risco, e os professores sabem muito bem disso, a gente corre o risco e muitas vezes a gente perde o controle da aula e fica abordando temas que não são específicos da aula. Essa introdução eu peguei, os professores bem sabem disso, nas suas revistas, na sua revista de escola bíblica, a de professor, tem uma introdução, que é uma parte onde ele dá que ele dá o plano de aula, né? Tem um plano de aula ali. Então ele vai falar uma introdução, ele vai falar aí da apresentação da lição, os objetivos que eu coloquei em destaque aqui
no slide. E ele coloca a motivação, sugestão de método e a conclusão da aula. E aí ele vai dando algumas orientações aí de como o professor pode melhorar o conteúdo da aula. Na maioria das vezes, eu tenho pegado esse comentário para colocar no slide, mesmo porque a gente sabe que tem irmãos que são alunos que assistem a aula, mas a gente também sabe que o propósito é que seja para os professores e a nossa revista ela tem muito subsídio teológico, tem esse plano de aula que ajuda demais aí ter uma linha de como o professor vai trabalhar a sua aula. Então a introdução diz assim: a insurreição de Miriam e Arão à liderança de Moisés é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas de desunião em contextos da família até os dias de hoje. Deus nos criou para a comunhão. Dessa forma, a família, como o primeiro e principal meio social humano, deve ser um ambiente seguro de cooperação e valorização das potencialidades e papéis individuais. Entretanto, como as Escrituras nos mostram desde a queda, a primeira família já foi marcada por uma inveja tão corrosiva que culminou em assassinato. Não por acaso o Senhor trata com tamanho rigor a murmuração de Miriam. Essa atitude foi usada contra o casamento de Moisés como uma midianita para atacar o irmão secretamente invejado. Por meio desse estudo, vamos nos munir da sabedoria para que tais mazelas não adoeçam os nossos lares, como a contagiosa lepra que aconteceu com Miriam. Aqui nessa introdução, ele cita uma coisa interessante, que ele fala as escrituras. Entretanto, como as escrituras nos mostram, desde a queda, a primeira família já foi marcada por uma inveja tão corrosiva que culminou em assassinato. Evidente que ele está falando sobre o que ocorreu com Caim e Abel. Mas tem uma coisa interessante em Gênesis, capítulo 3, no versículo 16. E aí eu vou só ler aqui e trazer uma discussão muito rápida, porque na maioria das versões ela não dá essa ideia. Então, o capítulo 3, do versículo 16 diz assim: ele disse, quem? Deus, né? Farei mais intensas dores da sua gravidez e com dor você dará à luz. E aí aqui que é o detalhe: o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, lendo assim, não dá tanto, assim, você tem que entender todo o contexto, mas tem uma tradução, que seria, na minha percepção, seria a melhor tradução, que até a referência Strong, as bíblias de estudos, elas, NVT, NVI eu já vi também, ele vai dar um outro sentido, que é assim: o desejo ou desejará controlar o seu marido, mas ele o dominará. Aí no texto bíblico assim, no finalzinho: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ou seja, a ideia aqui é que a mulher vai viver em função do marido. Mas quando a gente pega uma outra melhor tradução, na minha percepção, ou seja, ou desejará controlar o seu marido, mas ele o dominará. Quando a gente para pensar isso aqui em relação à queda, isso aqui é depois da queda, qual é a ideia que está dando aqui? E aí eu vou fazer um comentário aqui meu acerca disso. Havia o período de perfeição, união entre o homem e a mulher. Após a queda, o que vai acontecer? Vai acontecer a gente tem uma relação agora conflituosa. Você vai ver que a mulher, ela quer controlar o marido e o marido quer dominar a mulher. Então fica evidente como que essa relação ela é profundamente prejudicada após a queda. Então já existe entre o homem e a mulher uma disputa, vamos dizer assim, pecaminosa, e a gente vê isso evidente, por exemplo, nas famílias. Então, eu acredito que seja um parâmetro interessante aí, e eu deixo para os professores se aprofundar mais aí em Gênesis 3:16. E como eu tenho falado, é um texto muito bom para a gente meditar um pouquinho mais sobre isso, é a carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo vai falar dos papéis dos membros da família
E aí eu acredito que pegando esse raciocínio aí de Gênesis 3,16 e a gente olhando para Efésios a partir do capítulo 5 ali, a gente começa a ter um melhor entendimento por que há disputa entre o homem e a mulher no relacionamento conjugal. A influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se a atos implícitos de desobediência a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador Israel. Então, uma coisa interessante quando a gente olha para a relação aqui, como só para a gente pegar contexto, né? Quem é o Moisés? O Moisés é o líder levantado por Deus, e o propósito de Deus para Moisés é que ele fosse resgatar o povo no Egito e ele lideraria esse processo. Então, a gente lê no Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a gente vai ver que o Moisés está fazendo essa ação, essa chamada específica que Deus deu para ele. Então, Deus capacita Moisés com poderes extraordinários. Ele tem uma relação muito próxima, íntima com Moisés. Então, a própria leitura do texto bíblico, desde o livro do Êxodo até Deuteronômio, a gente vai ver essa relação que Deus tem com Moisés e Moisés tem com Deus. Então, é evidente, o texto fala por si mesmo, dessa forma, desse líder que Deus levanta. Então, Moisés é a liderança estabelecida por Deus para conduzir o povo desde o Egito até a Terra Prometida. E aí, como a palavra motim, então vai acontecer aqui uma desobediência a algo que já foi estabelecido por Deus. Moisés é o líder estabelecido por Deus. E aqui, aí você fala assim, mas, por exemplo, voltando à própria criação, Gênesis 3. Por isso que Gênesis é importante, porque a gente vê a origem das coisas, o princípio da coisa. Quem foi a pessoa que Deus estabeleceu como líder na família? Há um líder na família. Isso não quer dizer que o homem é superior à mulher. Não, em nenhum momento o texto está falando nisso. Os dois, como seres humanos criados por Deus, eles são iguais. Não tem nenhuma diferença no aspecto daquilo da criação. Agora, existem os papéis, as funções que Deus estabeleceu para um e para outro. Isso é evidente. Então, existe um papel de liderança e aí a gente tem que respeitar aquilo que já foi estabelecido por Deus. Então, ao não fazer isso, aí eu incorro em um ato de desobediência, eu estou fazendo um motim aí, né? Dando o nascimento a um motim, que é um ato de rebelião. Então, a gente vai ver as 3 queixas que são feita a liderança de Moisés. E, de novo, a queixa vai vir de quem? A queixa vai vir dos seus irmãos. Arão e Miriam são irmãos de Moisés. Então, a primeira queixa, Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, depararam com um inóspito deserto. Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés havia trazido para morrer naquele lugar, quando poderia ficar no Egito. Então, a primeira queixa é do povo. Moisés vai lá no Egito, vai resgatar o povo. Ainda que eles viviam como escravos, sob o jugo do Egito, de Faraó, é verdade. Só que eles tinham comida, eles tinham bebida, né? Eles tinham a vida deles estabelecida lá. E aí, quando eles chegam no deserto, não tem nada em comparação ao Egito no que diz respeito à alimentação. Então, vem a primeira queixa para Moisés aí. Então, já há um questionamento acerca da liderança de Moisés. Você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui? Então, tem a primeira queixa. A segunda queixa está registrada em Números capítulo 11, do versículo 4 a 7, que nos diz assim: após experimentar o juízo de fogo,
no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava e ia lembrar com saudades do alimento do Egito. Facilmente esqueceu de todas as privações experimentadas como escravo no Egito. Então, a segunda queixa já é uma queixa mais ali sobre a forma do alimento, né, no caso específico do maná, e eles já tinham experimentado o primeiro resultado, a primeira consequência da murmuração, mas vem a segunda queixa e agora especificamente com o maná, que é um alimento que surgia ali de uma forma sobrenatural e que o povo se alimentava. A terceira queixa, Números, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Só um ponto aqui para os irmãos e os professores. É tudo aquilo que a gente está falando, você vê que os tópicos estão se relacionando com a leitura bíblica que foi feita. Então, o professor tem que estar atento do contexto do capítulo 12 e do capítulo 11. Então, o que está acontecendo no capítulo 12? O que está acontecendo no capítulo 11? Então, a gente está vendo que vem Moisés está vindo de uma série de murmuração. Ele está vindo de uma série de murmuração que começa nos estrangeiros que está no povo, depois era o povo, depois agora vai vir dos familiares dele. Então, é uma série de murmuração, de motins que está ocorrendo, questionando a liderança e a pessoa de Moisés. Então, a terceira queixa do capítulo 12, Números 12, então acho que é bom o professor se atentar no contexto, e é por isso que é bom ler a passagem que a leitura bíblica em classe está sugerindo, porque é de onde nós nos baseamos na lição para fazer o comentário. No caso também o autor da revista. Né? Então, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas de descendência de Cã, filho de Noé, teve muitas resistências de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível, porém essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista com o de Moisés. Número 12, 2. E eles vão dizer assim, porventura, né? Disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? Não, ainda não, né? O Senhor não falou somente falou somente por Moisés. É evidente que o Arão, quem é Arão? Arão é o sumo sacerdote, é aquele que vai liderar o processo da liderança religiosa de Israel. Ele é o líder religioso, mas até então a pessoa escolhida por Deus para conduzir Israel, com quem Deus fala face a face, é Moisés, não é Arão. A própria irmã de Moisés, a Miriam, ela é profetisa. Ela é uma profetisa, só que ela não está no papel de liderança. Então, há sim uma distinção, uma diferença, como Deus fala com Moisés. Então, os papéis são distintos aqui, entendeu? E aí eles estão questionando a liderança de Moisés. Então, uma coisa interessante aqui é a gente saber o papel que a gente exerce naquilo que não foi chamado, né? Na família, quem é o líder, cada um, o pai, a mãe, quais são as suas funções. De novo, eu faço um apelo para os irmãos, leia Efésios capítulo, a carta toda, mas especificamente o capítulo 5 e 6. Isso é muito, Paulo trata muito isso com bastante sabedoria ali, o papel de cada membro da família para que a família possa ser abençoada. Então, síntese do tópico, os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés, que são os atos de rebelião que começa com os estrangeiros que estão no meio do povo e depois com o povo, e aí esse negócio vai se chegando aí a mais próximo da família de Moisés, do seu irmão e da sua irmã. 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão, ou seja, o que ocasionou
a rebelião dos dois? A inveja. Então, por quê? Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. E aí, como eu falei, Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Não, não falou, não. Entendeu? É muito claro, não falou. E é uma coisa interessante, e a gente olha o texto bíblico, Deus chama as pessoas específicas para aquele propósito específico. Não adianta, entendeu? Quem vai destituir a liderança é Deus. Nós vimos agora nas lições passadas, quando a gente falou sobre a questão da preferência, desde a família de Isaac, depois na família de Jacó, nós vimos uma coisa muito interessante que aconteceu quando nasce os gêmeos Esaú e Jacó. Há uma profecia, uma revelação de Deus dizendo que o maior e o menor, que o maior serviria o menor. Então Deus já estabeleceu uma liderança. O problema que a gente aprendeu ali foi as cabeçadas que o pessoal deu. O Jacó contou, o Esaú vendeu a primogenitura e depois ele se esqueceu disso. O pai dele se esqueceu disso. Aí a mãe entrou no meio, fizeram toda aquela enrolação para enganar o Isaac. E aí eles, fizeram toda a atrapalhada, mas Deus já tinha estabelecido quem seria a liderança. E depois, quando nós na lição de número 3, nós estudamos sobre a questão, falando especificamente de José. E quando a gente acompanhou aquela lição, muitos dos irmãos, dos professores, quando a gente vai ler o contexto, a gente vai ler toda a passagem que está relacionada à história de José, fica muito evidente que, ainda que o texto comece falando de Jacó, a gente vai ver, e ele é um personagem importante, mas não é o personagem principal, a partir de Gênesis 36, que aí vai dar uma pausa só no 38, no 37 e 38, e aí a gente volta de novo agora com o José liderando toda a cena. Então o texto está muito claro ali, mostrando que ele vai ser, ele é o líder que está sendo levantado por Deus para o papel específico lá no Egito. É ele que vai conservar. E o José, quando ele vai subir o trono, quando ele vai se revelar para os irmãos dele, ele sabe disso. Ele vai falar, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. E a gente vai ver a palavra de Deus nos mostrando. Quando ele está na casa de Potifar, a liderança dele é muito evidente. A gente vai vendo como ele lidera todo o processo de mordomia ali na casa do Potifar. E a gente vai ver a liderança de José na prisão. Então, a gente vê o próprio texto bíblico nos revela a liderança exercida por ele ali. Então, essa coisa de respeitar e entender que aquela pessoa foi colocada como um papel de liderança em uma determinada função, seja na questão social da família, da igreja e na vida. Então, porque senão a gente vai querer falar assim, mas ele está fazendo isso, eu sou, no caso o Arão, eu sou sumo sacerdote, então quer dizer que eu não posso exercer? A Miriam, eu sou profetisa. Não, porque Deus já tinha estabelecido qual era o papel de cada um, e cada um tinha que fazer o melhor dentro daquela função que foi chamada. E isso para a família é uma coisa muito evidente. Cada um deve fazer aquilo que foi chamado. Tem uma coisa muito interessante, estava falando agora, lembrei, por exemplo, que em Joabe, quem é o rei? Davi. Davi falou para Joabe, vai lá e conta o povo. O Joabe ainda falou, meu senhor, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Ele falou, não, vai lá. E o texto bíblico diz assim, mais ou menos assim, e prevaleceu a palavra do rei. O Joabe foi lá, cantou o povo, como o Davi quis. Só que quando vem a consequência, você não vai ver que foi lá procurar Deus, foi procurar o Joabe. Não, Deus foi falar com Davi lá. Ele que cometeu o ato falho e ele que cometeu o pecado. Porque ele é o líder, ele é o rei, ele não poderia ter feito aquilo. Então, às vezes a gente fica, mas o fulano mandou. Se a gente tem discernimento espiritual e a gente está obedecendo, ainda que a gente entende, claro que
a gente não vai fazer uma pessoa mandar a gente pecar, uma liderança mandar pecar. Não é isso. Mas dentro de um ato onde não vai ter prejuízos que causará escândalo, a gente está obedecendo uma liderança, uma ordem, você pode não concordar, mas dentro daquilo que foi estabelecido dentro de um princípio de liderança, será cobrado do líder. Então, aqui o que motiva? A inveja, porque eles viram o que Deus fazia por intermédio de Moisés, isso é muito claro no texto, né? Um homem que Deus falava face a face, um homem que Deus usou poderes extraordinários no Egito, um homem que se revelava, que Deus se revelava, isso ocasionou todo um sentimento de inveja por parte do Arão e de Miriam. 2. O motivo da rebelião, né, de Miriam e Arão. O motivo familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, né, tá lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Então perceba que quando a gente age em rebelião contra uma liderança estabelecida, e aqui a gente não está vendo nenhuma uma ação negativa, errônea de Moisés para que eles fizessem tal coisa. Então, ela tinha um papel importante dentro da comunidade, mas a gente percebe que ela está usando esse tipo de função que ela tem para pôr em xeque a liderança de Moisés. E o que é isso é interessante? Quando eu questiono uma liderança por questionar, por desobediência, por motim, eu trago comigo outras pessoas que também irão acompanhar no ato de rebelião. E a gente vai ver que Deus teve que intervir no que aconteceu com a Miriam e com Arão. Né? A Miriam vai ficar leprosa. Então Deus interviu naquele momento para que ele contornasse toda a relação de desobediência de Arão e Miriam. Então é uma coisa que a gente tem que observar. E aqui a gente tem que ter muito discernimento. A inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. A síntese do tópico 2. Então a gente tem que ter um certo discernimento aqui. Acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui importante. Como a gente está falando de liderança e o foco especificamente é a família, então não quer dizer que um marido que age de uma forma errada, de uma forma de ofender a sua esposa, de maltratar os seus filhos, ou seja, de ser um mau marido, esse homem não está exercendo a sua função bíblica como líder. Não está exercendo. Então, e aí, esse tipo de atitude, ela não pode ser obedecida. Então, ela tem que ser tratada conforme os meios necessários. Então, se está acontecendo isso no seio da família, a primeira coisa é conversar, tentar resolver. Se a coisa descambar para um ato de violência, a gente tem leis no nosso país que pode respaldar, que pode socorrer esse tipo de situação. Dentro de um contexto nosso de igreja, a melhor coisa a fazer é procurar os conselheiros da igreja, procurar aqueles irmãos que ajudam o pastor da igreja, né? E para poder solucionar isso aí. Então, a gente tem que também ter esse cuidado aí na questão de saber obedecer à liderança. Então, não é obedecer de uma forma cegamente tudo aquilo que acontece. Então, tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Então, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Número 12, 3. Ele não revidou as atitudes dos seus irmãos. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira.
mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra sua liderança. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos, pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. E que é interessante nesse tópico, né, que a gente vê que o autor faz toda uma referência a Mateus capítulo 5, né, a questão de bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele pega também os pacificadores e faz uma relação com Gálatas para mostrar aí como que Moisés ele tinha o fruto do Espírito na sua vida, né? O fruto do Espírito é percebido, como ele lidou com essa situação. Dois familiares dele se levantam contra a sua liderança e ele teve a sabedoria, foi pacífico e discernimento para agir diante dessa situação. E o que aconteceu aqui? O próprio Deus se levantou em favor do Moisés. Então, o próprio Deus se manifesta ali e entra com a sua justiça e julga entre Moisés, Arão e Miriam. E a gente sabe que Miriam teve que ficar leprosa. Ele orou, Deus, ele até intercede para sua irmã e Deus fala assim, olha, se ele tivesse sido ofensiva com seu pai, ela não estaria impura. Então Deus ali entrou com uma justiça e com a consequência que foi executada na Miriam. Então, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Número, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Está registrado lá em Números, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar os 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números 11, 25. E aí que é interessante aqui, aí você vê, a gente está falando de toda a questão, né, como Moisés ele lidou com a situação, mas você vê o fardo da liderança. Chegou um momento que o próprio Moisés ele não aguentou. Ele realmente foi pedir socorro a Deus. E aí, esse é um texto muito interessante, porque quando a gente lê o texto, né, Deus falou, não, tudo bem, separa 70 homens aí, e aí Deus falou assim, ó, vou tirar do espírito que está em você e vou colocar. E Moisés estava tão fraco que o espírito saiu dele, encheu mais 70 homens. E a gente sabe que aqui é o espírito de Deus, né? E aí depois a gente vai ver que, ainda que esses 70 homens foram levantados ali como auxiliadores de Moisés, a gente não vai ver o Moisés mais pedindo isso. Então realmente acredito que foi um momento muito interessante para Moisés. Esse é um texto muito interessante até para a gente entender a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e como que o Espírito Santo, aqui o Espírito de Deus, ele estava em Moisés, mas como que todo o fardo que ele estava carregando ali naquele momento fez com que Moisés chegasse num momento de estresse aqui, de desânimo, né? Então é uma passagem muito interessante e hoje, né, relacionado com o que nós estamos estudando, família, todos nós sabemos o mundo em que nós estamos vivendo, como a criação de filhos tem se tornado mais difícil, não por criar o filho em si próprio, né? A criação do filho por criar o filho, mas tudo que está em volta, tudo que está em torno, tudo que está acontecendo. Então a gente vê o que está acontecendo nas escolas e fica preocupado, que você nem às vezes nem na escola seu filho pode estar protegido. Mas graças a Deus eu acredito que as ações estão sendo tomadas, que Deus possa abençoar as nossas lideranças e que possa achar um meio de conter essas coisas. E nós temos todo um contexto cultural que também ela tem começado cada vez mais cedo na vida dos filhos, querendo influenciar. A gente vê isso na questão, às vezes você cria o seu filho e o seu filho vai para um lugar, para uma universidade e também acaba até estatísticas acima disso que falam sobre isso,
e 70% dos jovens cristãos que entram nas universidades, eles se desviam. E aí, né, então, a gente tem muitas preocupações aí, mas como a gente pode aprender aqui em Números 11, que o Espírito de Deus habita e ele é aquele que nos dá força para poder lidar com essas situações aí no dia a dia. E o 3, a punição de Miriam e Arão, Números 12, do versículo 4 ao versículo 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas, por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 24. Então, a forma como a gente fala, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente responde, isso pode trazer sérias consequências. Tem uma frase que eu tenho aprendido com um pastor muito abençoado aí, um professor meu, em um curso de aconselhamento. Ele fala uma frase muito interessante. Você é livre para fazer o que você quiser, você só não é livre para escolher as consequências. Então a gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas tudo aquilo que a gente faz relacionado à nossa liderança, especificamente da nossa família, e se a gente tiver uma liderança equivocada, errada, sem amor, a nossa família terá as consequências certamente nas suas vidas. Se a gente, porque uma igreja sadia, ela é composta de famílias sadias. Então, e isso se estende também para a igreja. Então, a liderança, ela tem que ser obedecida quando é uma liderança estabelecida por Deus, e uma família que entende isso e que entende quais são os seus papéis da família e busca fazer isso com excelência, certamente não vai passar por esse tipo de constrangimento que a Miriam e Arão passou, e não só constrangimento, né? Eles foram punidos severamente, principalmente Miriam, pelo ato de desobediência e rebelião contra Deus. Deus não se deixa enganar. Então Deus não vai deixar um contexto de rebelião se levantar. Ele é poderoso para agir. Síntese do tópico: Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Então aqui tem duas características muito interessantes para um líder que se depara diante de quando a sua liderança ela é confrontada com um ato de rebelião. Então esses dois sentimentos, essas duas ação do Espírito Santo na nossa vida são necessárias. Então, conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Entendeu? Então, foi delegada por Deus, essa pessoa está exercendo a liderança conforme a palavra de Deus é. Então, não se levanta que o problema pode vir. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. É tempo de muita prudência. Então, a prudência é um dos melhores sentimentos também, né? A gente olhar as coisas, ver como que vai agir. E para finalizar, quero deixar essas obras, que foi uma obra que eu acho que eu nem vou mudar os slides dessas obras, vai ficar aí mesmo. Essas obras são muito interessantes, são de referência. Os textos bíblicos a gente já está tratando nas revistas, né, irmão? Então, são textos muito ricos, a gente tratar os textos dentro do seu contexto, são excepcionais. Então, o Mito da Família Perfeita é um livro muito bom mesmo. Tudo que nós estamos tratando, e por isso que eu estou dando de novo, né, dando essa ênfase em Efésios, chega um momento do livro que ele trabalha ali a família dentro da perspectiva da carta de Efésios. Esse livro, Quem é Quem na Bíblia, também é um livraço também. Por quê? Porque ele vai trabalhar especificamente cada personagem da Bíblia. Então você vai estudar o personagem. A Miriam, você vai lá e estuda a Miriam. Então ela vai te dar todas as referências bíblicas sobre a Miriam, vai dar toda uma argumentação teológica. E o comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento também é interessante, para você saber o contexto, onde está, por que foi daquele jeito, por que aconteceu daquilo ali,
como que era a coisa lá na época deles. Entendeu? Então, são 3 livros que um fala da família, o outro fala dos personagens especificamente, todos os personagens da Bíblia, e vai te dar uma biografia sobre eles. E esse livro, que é um livro muito bom, é um livro que eu sempre tenho recomendado ele, que é um livro que te dá todo o contexto histórico e cultural. Ele não vai falar na questão técnica, teológica, tá? Então é muito mais o contexto histórico e cultural. Então eu quero desde já agradecer os irmãos que aí estão nos ouvindo, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos ter uma aula abençoada neste domingo para a glória de Jesus. Amém.